É louvar a Deus por essa igreja que cresce a cada dia, né? Sabemos que o nosso irmão Antônio Luiz, que foi apresentado hoje, ele vai precisar sair, né? Então, nós sabemos que foi aclamado hoje, né? Irmãos, eu quero manifestar, em nome da Gerar, os nossos sentimentos. Alex, Camila perdeu seu avô nessa semana, não foi de Covid, de uma outra enfermidade. Manifestamos aqui os nossos sentimentos, em nome da Gerar. Também o irmão Anderson perdeu a sua mãe essa semana, lá em Campo Grande. Acho problemas no coração. Estive falando com o nosso irmão e levando uma palavra de consolo. Quero dizer ao Alex que você realmente cumpriu o seu papel de servo de Deus e líder da Gerar. E aí eu quero dizer algo que é muito importante. O Alex, ele exortou o próprio sogro, ali no período depois do momento fúnebre. O sogro é da igreja, mas assim, nesse tempo é muito comum as pessoas acharem que o vírus está na igreja. E o Alex mostrou como deve se portar um líder na Gerar. Disse, olha, eu estou indo orar, estou indo buscar a Deus, e o Senhor está aqui. E às vezes a família esfriando por sua causa, que não está indo buscar a Deus. Alex, você fez muito bem. Às vezes a pessoa vai para o supermercado, faz várias atividades, mas na igreja ela tem medo de pegar o vírus na igreja. Nós usamos todas as medidas possíveis, fazemos as recomendações. E aí eu louvo a Deus pela sua vida. Você está entrando no padrão Gerar de liderança. Né? E tem pessoas que vão em todo lugar, se envolvem com família. Se tiver que pegar, meu irmão, se tiver que ir, é importante você estar preparado para ir para a glória, né? Então estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. Temos irmãos passando momentos desafiadores na saúde. Quero que os irmãos lembrem de orar pela nossa irmã Claudinete Leite Moreira. Ela está lutando e o quadro dela é só um milagre. Esposa do irmão João, cunhada do irmão Edevilson, né? Descobriu uma enfermidade e que os médicos disseram que é só um milagre. Também orar pela irmã Maria Givaneide, que está num processo de quimioterapia lá do Campo Gênesis. Tem sido momentos difíceis, mas Deus tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba as nossas condolências em nome da Gerar. Irmãos, hoje é dia de celebração da ceia, mas eu pensei em falar sobre um tema que é imprescindível nós compreendermos esse tema, porque ele é base para a vida cristã. Abra sua Bíblia em Mateus 3, 2. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 2. O precursor, aquele que veio para abrir o caminho para Jesus, seu primo João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizia, versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o conteúdo da mensagem de João Batista. Depois de um período de silêncio de Deus, Deus levanta João Batista no poder de Elias, e João Batista vem proclamar o reino dos céus. Se nós não tivermos uma compreensão precisa do reino de Deus, jamais viveremos a vida cristã da maneira que devemos viver. É fundamental a compreensão do reino. A igreja, ela sinaliza para o reino, ela aponta para o reino. A igreja é a agência de Deus para proclamar o reino, para anunciar a chegada do reino. E há certo consenso de que o reino de Deus, ele é um tema central no ensino e ministério de Jesus, e que os evangelhos, em diferentes graus e linhagem,
ressaltem esse aspecto da mensagem de Jesus. Jesus, ele veio e ele traz consigo o seu reino. Ele vem para estabelecer o seu reinado a partir do cumprimento do que os profetas anunciaram e para restaurar o domínio de Deus sobre todas as coisas, e também nessa proposta de estabelecimento do reino, da geração de uma nova humanidade, de uma nova criação, que é estabelecida a partir do reino. E o reino tem as suas peculiaridades. O que é isso, pastor? O reino, ele é inserido dentro de nós e nós somos inseridos no reino. Quando Jesus fala que o reino é como uma semente de mostarda, como um grão de mostarda, que você planta e depois ela vai crescendo, vai se tornando uma árvore frondosa, e os pássaros vêm e repousam naquela árvore. Ele vai dizendo que o reino é uma semente que é lançada no coração da pessoa, encontra a terra fértil e aquilo vai crescendo dentro daquela pessoa, e aquela pessoa vai sendo tomada pelo governo e pelo domínio de Deus. E a partir daí aquela pessoa começa a experimentar uma transformação, levando essa pessoa a uma frutificação, de maneira que essa pessoa que é tomada pelo reino, ela começa a atrair outras pessoas para o reino. Porque quando Jesus diz acerca do grão de mostarda, ele diz que as aves são atraídas para essa árvore, para essa árvore frondosa. Então, Mateus, no Evangelho de Mateus, de Jesus, registrado por Mateus, ele introduz João Batista pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual era o motivo do arrependimento? O desvio do reino, o estabelecimento de uma religião falida, o estabelecimento de dogmas, de mandamentos promovidos por homens que não geravam vida. E aí João Batista chama aquele povo ao arrependimento. E esse arrependimento, ele é pessoal, mas esse arrependimento, ele também representa um arrependimento da raça humana. É um arrependimento adâmico. O primeiro Adão, ele peca e ele entrega o domínio que foi instituído por Deus para ele, por meio de atribuições e de responsabilidade lá no Éden, e ele negocia isso, entrega nas mãos de Satanás, e a partir daí, através da desobediência e dessa ruptura do homem com o governo de Deus, nós vemos a instituição de uma humanidade falida, amaldiçoada. Então, quando João Batista prega o arrependimento, ele pede para que aquele povo pudesse se arrepender como raça humana que está debaixo da maldição e perdeu o domínio, o controle que Deus estabeleceu lá no Éden, porque Deus disse a Adão: olha, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre a criação toda. E aí esse homem peca e coloca esse domínio fora do controle do homem, e ele perde. Agora, quando João Batista está dizendo arrependei-vos, ele fala arrependei-vos como raça e arrependei-vos como indivíduo, como pessoas. E aí nós entendemos a importância do arrependimento na chegada do reino. E o arrependimento é a convicção dos nossos pecados, da nossa miserabilidade, da nossa condição de juízo de Deus, de condenação eterna. É a constatação que nós estamos perdidos nesse mundo e precisamos da direção e da orientação dos céus. E quando Jesus começa a pregar, ele prega dizendo: é chegado o meu reino não é deste mundo, o reino que eu trago é o reino dos céus, é o controle dos céus, é o estabelecimento da autoridade
que vem do céu na vida do ser humano. É quando você tem a compreensão que você pode, no sentido social e no sentido de nação, compreender que você está no sistema democrático, presidencial, onde existe uma força para que o povo possa decidir algumas coisas. Mas quando nós entendemos o Evangelho, precisamos entender a questão da instituição de Deus como soberano na nossa vida, e que nós não temos mais escolha. Até o momento nós caminhamos, mas quando nós nos arrependemos, nós nos rendemos a Cristo, e o que deve prevalecer é o reino e o Senhor do reino, o rei do reino, é Ele governando e Ele orientando a nossa vida. Senão não existe evangelho. Sem reino, sem domínio e sem rei, nós podemos nos intitular evangélico por pertencermos a uma igreja. É engano. Nós não fomos chamados para pertencermos a uma igreja, nós fomos chamados para sermos uma igreja que revela a presença do reino em nós. Por isso é importante nós aprendermos a orar e fazermos uma oração de exaltação. Santificado seja o teu nome. E como nós, como criação nova, a partir da chegada do reino, santificamos e consagramos e exaltamos o reino. Porque quando Jesus ele vai estabelecer os princípios do reino, ele começa ensinando em Mateus, e o que ele começa a dizer? Bem-aventurados humildes de espírito, os pobres de espírito, porque de tais é o reino dos céus. E ele vai dizer da importância da nossa humildade espiritual, do nosso reconhecimento da nossa alma, a alma perdida, desorientada. E essa alma, ela busca se satisfazer naquilo que o reino tem para oferecer. E muitas vezes nós queremos nos satisfazer naquilo que a religião tem para oferecer, naquilo que às vezes algumas igrejas têm para oferecer, e nós estamos no caminho errado. Se a igreja não oferece o reino, e se você não se conecta com o reino, você não consegue exaltar o rei. E quando Jesus vai ensinar, nesse bloco de ensino, nesse sermão inicial, ele vai ensinar a nós orarmos, e a oração é uma oração voltada para o Pai, inicialmente de exaltação. Santificado, exaltado, engrandecido o seu nome. E como nós engrandecemos esse nome? A primeira petição, e geralmente é pregado que a primeira petição é aquela: Pai nosso que está, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é isso. A primeira petição é: venha o teu reino, venha o teu controle. Então nós temos ali na classificação de tópicos dessa oração de Jesus a exaltação a Cristo, mas nós temos a primeira petição, e a primeira petição é o reino, porque não adianta ter as necessidades nossas, humanas, supridas. Não adianta Deus estar dando pão, você se satisfazendo, tendo que comer o alimento, se livrando das tentações, se o reino não vem. Nós precisamos operar e processar nesse mundo a partir da presença do reino, da presença de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E nessa proposta de Cristo no estabelecimento do reino e no exercício do ministério, há um momento crucial, que é em Mateus 4:8. E isso nós precisamos compreender, que isso é um grande perigo. Depois do batismo por João Batista, batismo de Jesus, o Espírito Santo desce como pomba, a figura de pomba. Jesus tem a sua identidade aprovada pelo Pai, diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele é levado pelo Espírito para o deserto, fica 40 dias, 40 noites, lá jejuando, fortalecendo o seu espírito para o início do ministério. Quem se apresenta? Satanás. E aí eu não vou explorar o texto, mas eu vou pegar um versículo específico desse texto. Versículo 8. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. No Éden,
Ele mostrou a árvore e ele mostrou o fruto, Jéssica. Aqui, ele não pede mais para Jesus transformar as pedras em pães, porque Jesus já tinha vencido essa tentação. E ali, preste bem atenção, que quando você vai preste bem atenção, que isso está ligado com a oração do Pai Nosso. Né? Às vezes a gente pede todos os dias o pão de cada dia, a provisão, o alimento. Né? E aí você, lá, olha aqui, que a primeira tentação que Satanás estabelece contra Jesus é das necessidades físicas, biológicas. Transforma as pedras em pães. Você está aí tanto tempo de jejum, de consagração, prova que você é o Filho de Deus. Mas aquela voz estava ali, ó, presente. Este é o meu Filho amado. Então, quando ele diz, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, e a palavra é aquela que ele ouviu lá no batismo. Ele ouviu, este é o meu Filho amado. Ele não precisava provar para Satanás que ele era o Filho de Deus, porque isso já estava inserido dentro dele. E quando você entra no reino, você recebe a adoção como filho. Olha que coisa linda, você é adotado como filho. E o pai cuida dos seus filhos, gente. Você vive a partir do filho, você sabe que você tem um pai que se responsabiliza. O pai, ele quer oferecer, ele sabe o que o filho precisa. Mas aqui, ele leva Jesus para um monte, muito alto. Foi um dos piores lugares que eu tive na minha vida. Eu sempre digo isso para minha esposa, o Monte da Tentação. Uma das experiências mais terríveis que eu tive. E eu dizia, foi aqui que o meu Senhor Jesus foi tentado. E o que ele faz? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Essa experiência é uma experiência muito pessoal. Satanás é hábil em repetir o que ele fez. E na trajetória cristã, ele vai mostrar reinos para nós. Ele vai mostrar glórias para nós. Ele vai nos estimular e nos impulsionar na busca de satisfação a partir do reino deste mundo. Da realização pessoal, das conquistas, dos prazeres. Quantas pessoas regidas por uma pulsão, elas conquistam o que muitos gostariam de conquistar, nome, status, reconhecimento. Aí depois ela chega num certo patamar, ela fala, eu preciso de algo que me preencha. E Satanás sempre estará disponível para oferecer um reino para ela, oferecer uma glória para você. Enquanto você não aprender que a satisfação do reino é no rei e naquilo que o reino pode oferecer, você vai ser muitas vezes dirigido pelos reinos que o mundo propõe para você. Estamos vivendo isso. Eu tenho visto isso nos púlpitos das igrejas, irmãos. Saltando pessoas e às vezes estimulando pessoas a poderem construir uma vida de sucesso nesse mundo. Nosso sucesso nesse mundo é permitir que o reino de Deus seja entronizado em nós cada dia mais. É permitir que cada dia mais Jesus Cristo ocupe espaço e domine em nós, revelando que nós vivemos a partir do reino dele e nos satisfazemos nele, porque ele é a nossa fonte maior de alegria, não são as suas conquistas pessoais. E quantas vezes tem saltado do púlpito isso? Um direcionamento para você ser um sucesso, para você ser uma realização. Sucesso na Bíblia é fidelidade a Cristo Jesus. Sucesso na Bíblia é obediência ao reino. Sucesso na Bíblia é submissão ao controle, à soberania de Deus. É entender o propósito de Deus e se submeter ao governo e ao propósito de Deus. Quando eu chamei o missionário Rafael, eu fiquei pensando, meu Deus, ele teve um desafio agora, comprou a casa, está morando numa casa quitada, reformaram a casa, e o desafio agora, quando eu falo para ele, proponho a ele o desafio, pastor, eu estou disposto a obedecer, para onde o Senhor me mandar eu vou. A chegada do reino nos leva ao arrependimento, e a necessidade que devemos ser constituídos, devemos ser configurados a partir desse reino que estabelece Jesus como santo e como Senhor das nossas vidas.
quando nós entendemos que Jesus nos ensina que o reino de Deus é estabelecido pela honra ao Senhor, santificando o nome de Deus e fazendo tudo para a exaltação de Deus, entendemos que não faremos isso pela nossa capacidade, porque ela compete com a honra a Deus, mas faremos isso pela nossa humildade. Por isso que no reino de Deus, Deus capacita aqueles que são chamados. Por isso que no reino de Deus, é loucura o que Deus faz. Às vezes pega uma pessoa sem capacidade, sem formação, sem competência, e Deus levanta essa pessoa com tanto poder, com tanta graça, e você fala, mas o que é isso? É a capacitação que vem do céu, não é a habilidade humana. No reino de Deus é assim que funciona. Aleluia. Mesmo dentro das limitações emocionais, dentro da falta de algumas ferramentas para o exercício daquilo que Deus nos confia. Por isso é um engano nós acharmos que só somos capacitados. Nós sempre seremos colocados diante de desafio que é maior do que a nossa capacidade, para que nós não sejamos enganados e achemos que fazemos a obra de Deus a partir de nós. E quantas pessoas infrutíferas, porque falam assim, puxa vida, eu sou tão competente, eu sou tão capaz, eu tenho tanta habilidade, mas você olha para a trajetória daquela pessoa e você vê aquela pessoa sendo uma pessoa infrutífera, podia estar frutificando, podia estar fazendo a obra de Deus, mas faltou algo necessário, o reconhecimento que é pecador e que precisa, no reino de Deus, reconhecer que a capacitação para os desafios vem de Deus, e isso exige humildade, porque muitas vezes nós podemos operar na igreja a partir da nossa capacidade, aí o aplauso vem para nós, a honra vem para nós, e no reino de Deus não tem espaço para honra humana, mas tem sim espaço, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Tem espaço para um menininho despreparado que vai cumprir a responsabilidade dada para o seu pai, de ver como estavam os seus irmãos, leva um lanche para eles, e quando chega lá, vê um gigante chamado Golias afrontando do povo de Israel, e ele se indigna com aquilo, e ele diz, não, isso não é possível, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E ele se apresenta aos seus irmãos já tinham uma rejeição com ele, depois ele se apresenta a Saul, e ele vai contando todas a sua experiência, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, e eu tive uma experiência, e ele olha para a sua trajetória, e o seu currículo, ele vai dizer, no meu currículo tem que eu venci o urso, e eu venci o leão, esse homem não será nada para mim. E quando ele vai diante do homem, ele não leva o seu currículo pessoal, ele vai dizendo o seguinte, tu vens a mim com espada ou lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Davi, não, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que é isso? Isso é princípio de um reino. É por isso que quando Samuel é chamado por Deus e diz assim, olha, eu já reprovei e já rejeitei Saul, Samuel, por que você continua insistindo com esse daí? Nós não podemos insistir com aqueles que Deus já rejeitou. Preste bem atenção, Deus estava falando isso no meu coração. Filho, tem pessoas que no ministério, não adianta você insistir com ela, porque eu já rejeitei, o coração delas não está em mim, o coração delas não está no reino, é perder tempo. E Deus chama Samuel, profeta, vai à casa de Jessé o belemita, porque entre os filhos dele, eu separei, eu constituí um para ser rei de Israel. Chega na casa de Jessé, Jessé manda chamar todos os filhos, apresentou todos. Davi era rejeitado, Davi era esquecido. O homem pode esquecer, mas Deus não se esquece, meu irmão. Deus se lembra. Naquele dia Jessé apresenta primeiro o bonitão, aquele mais formoso, e Samuel diz assim, com certeza estou diante do rei de Israel. Aí lá vai Deus trabalhando, dizendo, olha, o homem olha pela aparência, mas eu vejo o coração, não é este o coração. E Deus trabalha olhando para o coração, e aí vai chamando um outro, não tem outro, tem um esquecido lá. Sabe quem era que estava esquecido? Cuidando das ovelhinhas era Davi, e ele chama, e aí eu fico imaginando aquele momento, Davi se apresentando diante de Samuel, Samuel dizendo, eu estou diante do novo rei de Israel. Sabe o que é isso, meu irmão? Porque Deus conhecia o coração de Davi, sabia que o coração de Davi estava inclinado para ser governado pelo Deus eterno. Tanto é, e preste bem atenção,
que quando Davi peca, o problema do homem não é pecar, o problema do homem é permanecer no engano. É o grande mal das pessoas, elas não confessarem, elas não se arrependerem. E quando Natan chega diante de Davi e conta aquela ilustração do homem rico que tinha várias ovelhas e um pobre que tinha uma só ovelhinha, e o rico pegou aquela ovelhinha do pobre, e ele diz assim, olha, quem fez isso? Davi. A Natan diz assim, foi você. Porque Davi já tinha dito, esse homem é digno de morte. E Davi se arrepende e registra o Salmo de número 51. Pequei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Pequei contra ti, somente pequei. Senhor, purifica minha alma, livra-me das minhas transgressões, da minha iniquidade. Restaura a alegria da salvação, Senhor. E aí ele começa nesse processo de restauração da sua vinculação com Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha se desviado do reino. Ele tinha saído do reino. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que um dia os soldados saíram para a guerra e Davi ficou em casa folgando. Era para ele estar na batalha. Na época que os reis saem para a guerra, Davi ficou no palácio. Não estava no posto que Deus confiou a ele. No reino, nós temos postos específicos. E se nós não estivermos na posição certa, no momento certo, nós não vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas se perdem? Quantas pessoas às vezes falta o culto e não recebem às vezes o que é para receber? Naquele culto, naquele momento, naquele dia, naquela hora, Deus tinha algo para ela receber, mas ela não veio no culto. Agora, quantas pessoas vêm e naquele culto saem dali transformadas, abençoadas? Eu tenho um áudio aqui, irmãos, está comigo, eu gravei e eu mostrei para muita gente. Não, a Rafaela mandou para mim. Ela veio no culto. Primeiro dia que a missionária Ionara estava aqui. E a Ionara foi entregando os negócios para ela, das dores, do sofrimento, e ela falou assim, Deus vai te honrar na sua área profissional. No outro dia cedo, pela manhã, a Rafaela fala assim, pastor Davi, olha o que eu recebi, a proposta que eu recebi de trabalho hoje. A missionária falou isso ontem. E hoje, uma das maiores referências na área que eu trabalho aqui de Cuiabá, me mandou a proposta hoje é cedo. Sabe por quê? Deus desatou naquele culto algo na vida dela. No outro dia cedo, ela recebeu isso. Eu não me esqueça, André, você sabe disso da Viviane, que ela foi num culto e ela já tinha passado no concurso e não saía, estava na mesa do presidente do TRE. Lembro que ela me contou isso. E ela foi num culto e o pregador disse, abre as mãos que Deus vai te dar. Depois, em seguida, ela recebe a vaga dela. Não foi isso que aconteceu na vida dela? Irmãos, mistério de Deus, esses ajuntamentos nossos têm manifestação do reino. Porque Jesus diz assim, onde estiver 2 ou 3 ali, em meu nome eu estarei. Onde Jesus está, algo acontece. O que nós estamos fazendo como igreja, estamos avançando, mas precisamos avançar cada dia mais na interação com o rei e na permissão que esse reino ele controle a nossa vida. Para isso nós precisamos entender a importância da prioridade. Quais são as maiores prioridades humanas? Coloque as prioridades em ordem na sua vida. Tantas prioridades nós temos, mas Jesus não negocia prioridade. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando de ansiedade. Jesus está falando de preocupação. Com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Nesse texto da solitude, da ansiedade do homem que se preocupa com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Jesus fala, busca primeiro o reino. E quando você busca o reino e busca as outras coisas a partir do reino, você vai se surpreender com aquilo que o reino tem para oferecer. Agora, a nossa prioridade, e aí nós não podemos ser negligentes no nosso dever de buscar, é por isso, irmãos, louvado seja Deus, aí, ó, o que está acontecendo, ó. É por isso que nós precisamos desse daqui. Isso é profético, irmãos. Sabe o que é isso daqui? É o reino, irmãos, fazendo crescimento. Sabe o que é isso daqui, irmãos? Nós nem chegamos no período de liberação. Sabe por quê? E eu já tenho dito que aquele espaço ali vai ser pequeno para nós.
Tem profeta na casa, eu estou sentindo isso. Estou sentindo isso, estou sentindo isso. Tenho convicção disso. Aleluia. Jesus ordena prioridade número 1 do Senhor para a humanidade. Essa deve ser a principal motivação da nossa vida. Jesus Cristo ensinou que o reino é mais importante do que comida, água, roupas, abrigo ou qualquer outra necessidade humana básica, César. Olha aí, ó. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa, mas quando a gente busca o reino faz as outras coisas serem supridas de acordo com aquilo que ele entende que nós precisamos. Busque a Deus, pague preço. Tem dia que a gente acorda e você fala assim, rapaz, eu estou cansado, eu deveria dormir mais, mas eu falo, não posso deixar. E olha, Deus não deu esse monte, é tremendo esse lugar, irmãos. Quando nós vamos para a presença do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. A prioridade na sua vida, que é evangélico, é o reino. Busque em primeiro lugar o reino. Agora faça uma avaliação que tem prioridade na sua vida. E aí você está envolvido com tantas coisas, buscando tantas coisas, e depois você vem lá e fala assim, Senhor, tu sabes as minhas necessidades. Senhor, eu quero que o Senhor abra a porta para isso. Abençoa os meus filhos, abençoa a minha geração, abençoa os meus negócios. Mas a sua prioridade não é o reino. Quando você colocar o reino em primeiro lugar, ordenar as prioridades, você vai ser prioridade para Deus. Precisamos reordenar nossas prioridades. Reino é o governo de um rei sobre seu território, influenciando com sua vontade pessoal, seu propósito e seus intentos, produzindo cultura, valores, código moral e estilo de vida que refletem os desejos e a natureza do rei para com seus súditos. Por exemplo, você tem a sua casa, você tem um ambiente onde você mora, o seu apartamento. Ali dentro é uma embaixada do reino. Ali só pode entrar o que o rei permite. Não é você que determina o que vai entrar na sua casa, é o que o rei permite. Quantas casas de cristão, às vezes as pessoas, por relacionamento, por medo de perder um parente, não, o cara chega e fala assim, não, eu vou levar isso lá na sua casa, e a pessoa vai permitir aquilo, é condenado por Deus, não é aprovado por Deus. Lá no terreno onde eu moro, eu sei que aquilo lá é do rei, e lá só entra aquilo que o rei aprova. Quando você está no seu trabalho, ali naquele departamento, aquela região, é um posto avançado do reino. Você está ali como embaixador de Cristo. Paulo diz que nós somos embaixador de Cristo. E se você entra naquele estabelecimento e você tem ali uma função de gestão, você começa a levar o reino para aquele lugar. Surge a oportunidade, você vai enfiando o reino na vida das pessoas. Você vai compartilhando o reino na vida das pessoas. Por quê? Porque é o reino que está prevalecendo na sua vida, meu irmão. E quando você vê, o reino vai transformando aquela pessoa que estava ali no mesmo espaço com você, uma pessoa que era uma pessoa adulta, uma pessoa perdida, mau caráter, sem nenhum significado na vida. Aí o rei Jesus começa naquele ambiente de reino influenciar a vida dela, transformar ela, e quando você vê, ela está sorrindo, quando você vê, ela está dando os passos para a igreja, onde a igreja é propagadora no reino, e na igreja ela se satisfaz com os louvores ao rei, e na igreja ela é instruída dentro dos valores do reino, e ela vai crescendo, e ela vai amadurecendo, de maneira que a cada dia você olha para ela e vê a presença do rei na vida dela, a imagem dela sendo restaurada, porque lá no Éden, essa imagem foi perdida, essa imagem foi jogada no chão, e Satanás trabalha para poder afetar a imagem de Deus na vida da pessoa. E aí quando você vê aquela pessoa se abrindo para o reino, e ela se tornando nova criatura, sendo regida pelo Espírito, você vai vendo ela cada dia mais humilde, você vai vendo ela mais esvaziada de si mesmo, e ela mais cheia de Deus, mais cheia da glória, mais cheia da presença, e aquilo que tinha valor para ela, ela começa a dizer, eu considero tudo isso como refúgio, isso não serve, isso não tem valor nenhum, porque eu considero Cristo como tudo para a minha vida.
Meus irmãos, precisamos viver a partir do reino de Deus. É a partir do reino de Deus que faz essa igreja avançar. É a partir do reino de Deus que nós marchamos e avançando. É a partir do reino de Deus que você vai ver essas tesouras sendo levantadas, aquele ginásio sendo construído. É a partir do reino de Deus que você vai ver as conquistas que Deus tem para esta igreja, porque nós não estamos trabalhando no processo tão somente de construção material, mas nós estamos na propagação do reino, porque nós sabemos que esse mundo precisa, não é de um sistema novo, socialista, democrático, capitalista. Nós precisamos do Rei Jesus reinando na vida das pessoas. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é aquele que pode trazer ânimo e direção para a sociedade perdida. Nós louvamos a Deus pelos governantes, pelas mudanças que está acontecendo no nosso país, mas nós sabemos que elas serão ainda imprecisas, elas não darão aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos é da orientação que vem dos céus, é da autoridade que vem de Deus, é da direção que vem da eternidade. Por isso, deixemos o Rei governar a nossa vida. A sua casa é um território para estabelecimento do reino de Deus. Deus quer influenciar a sua vontade pessoal. Deus quer fazer você viver a partir do propósito dele, a partir de uma nova cultura e vivendo a partir da natureza do Rei e não da nossa natureza. Nossa natureza é totalmente errada, totalmente estragada. O pecado nos estragou. Às vezes a gente fica vivendo por experiências danosas que nós tivemos na infância. Rupturas, pessoas que nos feriam, perdas que nós tivemos. Aí quando entra o Rei e Jesus vai prevalecer. Agora isso é interessante. Não existe isso sem consagração. Não existe isso sem consagração. Se você não se consagrar e não pagar preço na presença do Senhor, na contemplação de Deus, na busca de Deus, você não vai experimentar isso que eu estou falando. Porque muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que em Jesus nós temos vida abundante, em Jesus nós temos alegria. Mas se não tiver consagração e dedicação a Ele, você não vai experimentar o que Ele pode te dar. Deus estabeleceu apenas duas prioridades para a nossa vida: seu reino e sua justiça. O segredo para uma vida eficiente nesta terra é compreender o princípio e o poder das prioridades. Qual a prioridade? Buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida não é a morte, mas sim viver sem propósito ou com as prioridades erradas. Irmãos, depois que começou essa pandemia, quase toda semana eu saio para fazer um velório. E aí eu fico ali diante daquele corpo, olhando e falando, quais foram as prioridades dessa pessoa? Essa pessoa viveu abraçado com o quê? A maior tragédia da vida não é a morte, mas sim viver sem propósito ou com as prioridades erradas. O conceito de reino não foi inventado pelos seres humanos, mas foi a primeira forma de governo introduzida pelo Criador. Portanto, Jesus começa o seu sermão dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito abre a porta para o governo de Cristo. O que significa governo? O conceito dessa palavra envolve ordem. Muitas pessoas com a vida totalmente desordenada. Influência, administração, distribuição, proteção, manutenção, prestação de contas, responsabilidade e produtividade. A gente espera tudo isso de um governo. Nós esperamos o quê? Ordem, influência, administração, distribuição, proteção, manutenção, prestação de contas, responsabilidade e produtividade. Temos que buscar a humildade que se baseia em nada mais além do fim e da morte do eu. Uma humildade. Precisamos crescer no reino. E para que esse reino entre em nós, nós somos chamados para o caminho de Jerusalém. O caminho do Calvário. Quando você se torna o Evangelho, você entra no caminho para Jerusalém. E o caminho do Jerusalém aponta você para a cruz. Jesus nos chama para a crucificação do nosso eu. E isso só existe pela humildade. Andrei Murray disse o seguinte, ele fala da humildade como a raiz de nossa vida espiritual. Ele é a raiz.
Se não tivermos esta raiz, carecemos da vibração da vida cristã designada por Deus. Quanta gente experimentando uma vida fraca, uma vida infrutífera, porque não tem a raiz, que é a humildade, para que se estabeleça o reino de Deus. Ah, não, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. E André Murray, um dos grandes pensadores bíblicos, ele diz que a raiz de nossa vida espiritual é a humildade. Humildade é dependência radical de Deus. Vive a partir de uma orientação ativa de Deus. O cristão humilde é aquele que toma as palavras de Cristo ao pé da letra. Qual palavra? Sem mim nada podeis fazer. É quando nós recebemos um desafio, é quando nós somos cada dia colocados diante do desafio de pregar o evangelho, de alcançar mais pessoas, e mais desafio de falar pessoas que às vezes a gente fala, mas como que eu vou falar o evangelho para essa pessoa? Essa pessoa, ela tem mais conhecimento que meu, essa pessoa, ela tem às vezes uma posição que eu não tenho, olha eu, mas essas pessoas às vezes não têm o que você tem, o que você tem às vezes, é muito mais do que essas pessoas têm. Imagina Naamã se não tivesse aquela empregada doméstica lá na casa dele, que foi levada presa, e pudesse proclamar que em Israel havia um profeta que era servo do Deus vivo e que podia curá-lo da lepra. Foi lá, na cozinha da casa dele, que o reino de Deus se manifestou, de maneira que quando ele volta para casa, quando ele volta, ele diz assim, ó, eu considero o Deus de Israel, o Deus desse profeta aqui, como o Deus vivo, o Deus poderoso. Sabe o que é isso? Ele lutou contra o orgulho, mas ele tinha alguém do lado dele que investiu para ele. Mas o que custa você descer 7 vezes nesse rio aqui? E ele cede, ele crucifica o eu dele, o orgulho dele, ele recebe o milagre dele. O orgulho busca o oposto. O orgulho é confiar e depender no próprio eu. A arrogância busca obrigar Deus em vez de depender dele. Acolher a humildade significa libertar-se da busca insaciável por significado. Irmãos, a gente corre atrás de significado. A gente quer que o nosso nome seja conhecido. A gente quer se realizar. É natural. O homem tem a semente do pecado. Mas se a gente não entrar nessa dimensão e viver o que Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a gente vai ficar sofrendo pro resto da vida por uma busca que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. O estabelecimento do reino, ele se dá quando mudamos o foco de nós mesmos para a grandeza de Deus. Olha o que o diabo fez com Jesus ali no monte. Olha para todos os reinos do mundo. Se prostrado me adorar, tudo isso te darei. Essa proposta grita na nossa alma todos os dias. Você precisa desse negócio novo. Você precisa ganhar desse dinheiro. Você precisa fazer isso. Você precisa realizar isso. Quando você tiver isso, você vai ter glória. Você vai ter aquilo que você precisa. Isso daqui vai te dar realização. Isso vai te dar significado. Agora, irmãos, está uma onda de pessoas. Eu estou vendo curso para pregadores na internet. Eu estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque a igreja brasileira não precisa de pregadores. Eles precisam de um homem que pregue uma única mensagem. Eu vou pregar vários sermões. Eu tenho um pastor que pregou vários sermões. Lembro de poucos sermões dele, mas lembro do amor que ele tinha. Agora sabe o que eu lembro? A mensagem dele. Alguém que amava almas perdidas. Alguém que chorava no púlpito. Alguém que plantou igreja. Ele chegava nos terrenos assim, não tinha ninguém. Ele falava, aqui vai ser a sua igreja. Esse pastor marcou a minha infância, marcou a minha adolescência, marcou a juventude. E quando eu lembro da vida daquele homem, eu não me lembro de muitas mensagens que ele pregou. Tem tanta gente ouvindo pregadores, ouvindo tanta gente, puxa, mas não conhece a vida da pessoa. Nós precisamos mais do que pessoas que façam coisas para Deus, mas de pessoas que são, nós precisamos mais de pessoas que são homens e mulheres de Deus. Gente que você olha e fala assim, essa pessoa tem vida com Deus. Tem compromisso com Deus. Essa pessoa é um homem de Deus. Precisamos lidar com a possibilidade de busca de glória pessoal. Por isso eu repito, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória.
O orgulho é conectado ao abandono de Deus. Quando o orgulho se estabelece na sua vida, você abandona Deus. E aí o que estabelece? O reino não se manifesta mais na sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso esqueceram-se de mim. Irmãos, tem dia que eu chego aqui, eu tenho disso para minha esposa, eu falo, que igreja linda, que igreja linda. Às vezes eu vejo homens cansados, que trabalharam a semana toda, e estão aqui cedo fazendo a obra de Deus. Mulheres, eu louvo a Deus porque às vezes vocês não têm o marido em casa, mas estão aqui dentro. Quantas vezes esses maridos estavam em outros lugares fazendo outras coisas, hoje eles estão aqui trabalhando para a obra de Deus. E eu fico pensando e preocupado, meu Deus, como que eu vou agradecer a cada um? Como eu vou fazer, Senhor? E às vezes é mutirão aqui, às vezes é mutirão lá no espaço terapêutico, é no campo Gênesis, e eu vou saindo pelos campos e vou agradecendo, falando, mas eu não posso agradecer a todos, é tanta coisa que o povo de Deus está fazendo. Sabe o que eu vejo? É pessoas se aproximando de Deus. E eu pergunto, o que é isso? E Deus estava me dizendo, isso é o meu reino. Entrou dentro deles. Entrou dentro deles. Sabe por quê? Porque isso, meu filho, representa a vida. Olha o que significa isso, meus irmãos. É reino. Sabe o que vem? É o reino de Deus na vida desses jovens, desses adolescentes. Eles vão ser marcados, eles vão lembrar um dia que eles traziam a cadeira deles de lá. Sabe por quê? Ó, preste bem atenção. Os pais traziam ele e eles vinham trazendo as cadeiras no meio do sol, sabe? Para vir aqui no momento de celebração. Isso vai ficar marcado. Eu tenho coisas que marcam. Quando eu chegava na minha vida, quando eu chegava na igreja com o sapato tudo empoeirado, porque a gente morava no lugar onde não tinha asfalto, em Campo Grande, no bairro Bonandi. E a gente andava várias quadras para chegar na igreja. E, irmãos, quando chovia, era aqueles irmãos, tinha aquele negócio que você passava o pé para deixar o barro para entrar. E aquela igreja toda marcada de barro. Mas um povo alegre servindo a Deus aí. Um povo, isso está na adolescência, na minha juventude, na minha infância. Meu pai me pegando pela mão, minha mãe pegando e me levando para a igreja. Sabe, a semente ficou aqui. A semente ficou aqui. Meu pai me conduzindo para a igreja. Me levando para a casa do Senhor. Olha que coisa linda os nossos adolescentes. Tem juniores lá, não tem não? Tem juniores lá, tem crianças. Irmão, aí você vai no campo Gênesis, a igreja não cabe. Sabe o que é isso? É o reino de Deus na vida dessa igreja. E vocês foram chamados para esse desafio. Enquanto eu tiver vida, tiver saúde, tiver aqui firme, nós seremos desafiados a expandir o reino. Há uma missão para nós, ir de pregar o evangelho. E o evangelho é o estabelecimento do reino. Olha lá, mais crianças andando lá, queridos. Sabe o que é isso? Isso é consciência do reino, irmãos. Precisamos habitar no poder, na beleza e na santidade, majestade e grandeza de Deus. Nós precisamos deixar a vida fluir a partir do poder, da beleza, da santidade, da majestade e grandeza de Deus. Modelados por Cristo. Quando olho para Cristo, vejo uma pessoa altamente capacitada. Quem vê capacidade em Cristo, levanta a mão. Porém, veja o que ele diz de si próprio. Isso é o reino de Deus. Em verdade vos digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Se Jesus teve essa atitude, quanto mais nós. Jesus podia pedir a glória para ele, né? Mas ele fala assim, o ensino que eu estou dando é do que vem do Pai. Quantas pessoas, irmãos, que acham que sabe, que acham que pode, mas não permitiram que a semente da humildade caísse no seu coração e elas pudessem, aí eu finalizo com a seguinte conclusão, que elas pudessem dizer o mesmo que João Batista disse: convém que ele cresça, convém que ele cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. No reino nós crescemos para baixo. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Não existe vida cristã abençoada se nós não compreendermos o reino de Deus. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade. Convém que ele cresça e que nós diminuamos cada dia mais. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor,
de conhecermos o teu reino, de entendermos que o Senhor nos chamou e nos convocou para ti. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos pelo teu reino e para o teu reino. Perdoa-nos, ó Deus, das nossas prepotências, dos nossos achismos, de ver em nós alguma capacidade que pudesse, ó Deus, muitas vezes ser colocada ó Deus, no púlpito, ser colocada no pedestal e ser exaltada. Perdoa-nos, ó Deus. O que nós queremos dizer, ó Deus, é que não existe capacidade em nós. E que nós consideramos que sem Jesus Cristo nada podemos fazer. Que o teu reino seja enxertado em nós. E que o seu reino cada dia cresça e que a sua vontade prevaleça. E que nós possamos, ó Deus, como súditos do teu reino, propagar esse reino para uma humanidade desgovernada. E que nisso o seu nome seja exaltado e que pessoas sejam redimidas à nova criação que vai viver no novo céu e na nova terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.